Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre City, hoje a gente vai falar sobre o confronto do final de semana, a gente vai focar nessa equipe e focar no entendimento dessa equipe para os próximos jogos e para essa tabela que tende a ser puxada para o Manchester City até o final da competição, até o final das competições de maneira geral, tá? Nesse final de semana temos Everton e Manchester City, então já vamos à análise desse confronto primeiro. Tá? Então temos aí um Everton que jogando como mandante tem overall 47 contra um City que joga como visitante com overall 55. Isso acaba organizando as ideias no seguinte sentido: a diferença não é tão grande quanto possa parecer. E por que a diferença passa a não ser tão grande? Tá? Você tem uma vantagem numérica muito favorável para a equipe do Manchester City em posse da bola, em finalização, em recuperação mais rápida dessa posse, em bloquear as ações do adversário de finalização, ou seja, tudo é muito favorável no contexto geral para a equipe do Manchester City. Onde peca essa equipe do Manchester City e onde peca essa equipe do Everton também, justamente na hora de converter as chances de finalização, de chute em gol. E na hora de converter as finalizações em gol, o City vai até melhor do que o Everton, mas a gente está falando de uma equipe que está disputando contra o rebaixamento, ou seja, não é um parâmetro muito bom só ir melhor do que ela. Era para ter ido bem melhor do que ela. E nesse cenário você tem uma queda do Manchester City em relação ao que ele tem na competição como um todo e acaba apresentando maiores dificuldades. Então nesse primeiro cenário, a vantagem é do City por um gol de diferença, não é uma vantagem gigantesca, contra uma equipe que é mais frágil na competição e mesmo assim tende a gerar não tantos gols contra a equipe do Manchester City, mas tende a atrapalhar bastante os gols do adversário. Tá? Então a gente olha esse primeiro parâmetro, esse primeiro cenário geral, e nesse primeiro cenário geral a gente tem uma vantagem para a equipe do City por um gol de diferença, mas numa situação mais apertada, 47 a 55. Tá? Se a gente for colocar aqui, além do mando de campo, também a variação por nível, ou seja, o City enfrentando as equipes do nível mais baixo e o Everton enfrentando as equipes do nível mais alto, com o mando de campo, né, a gente vai para um outro cenário, e esse outro cenário é o seguinte: a gente tinha um Everton 47, passou para 45, a gente tinha um City 55, passou para 57. O que isso quer dizer? Que o City enfrentando aquelas equipes tem um cenário melhor ainda do que vinha tendo, mas você tem um Everton que tem um cenário pior ainda. Então, ou seja, quando o Everton encontra maior dificuldade, piora o seu cenário. Quando o City encontra maior facilidade, melhora o seu cenário, o que é óbvio, mas é bom para a gente entender para onde que o número vai variando no comportamento. E aonde que o City vai ganhar? É na melhor conversão de gols fora de casa contra essas equipes? Não. O City vai ganhar aumentando a posse. Ele aumenta a posse contra essas equipes, o que aumenta a finalização, mas a taxa de conversão é exatamente a mesma. E ao ter uma taxa de conversão similar à que ele tinha, mas com mais chutes, com mais tentativas, acaba tendo um cenário onde a gente sai de um gol de diferença, basicamente, para a equipe do City, para um cenário de 2 gols de diferença para a equipe do City. Então, esse é o ponto de análise que a gente está fazendo, que é entender como que essa equipe se comporta, primeiro por mando de campo, depois a gente pode entender isso como um impacto também do nível do adversário para essa equipe. Então a gente vai observando isso parte a parte, cenário a cenário, e nos dois são favoráveis à equipe do City. Para a gente finalizar essa análise do City, né, que eu acho que ela é importante para a gente poder fazer, vamos entender talvez o que mais impacte no comportamento do Manchester City hoje, que é o mando de campo, mais até do que o nível do adversário. Ele vai bem contra os adversários, independente, mas quando colocamos o mando de campo, ou seja, eu vou comparar o City mandante contra o City visitante, a gente pode entender alguns cenários que são interessantes para que você faça reflexão aí da sua casa, do seu celular, do seu computador, do seu tablet e outros gadgets nesse momento, tá? Seguinte, quando a gente vai observar isso tudo, a gente observa nos números aí, o que está em verde para cá da tela, mando de campo favorável à equipe do City, ou seja, a gente está observando um City em casa contra um City fora. Tá? Em casa o City vai melhor em todos os critérios do que o City fora de casa na fase ofensiva,
Na hora da recuperação da posse, o City recupera mais vezes fora de casa, isso muito porque fica menos com a posse, né? Então acaba recuperando mais vezes. Recupera mais rápido, tá? E também acaba tendo melhor índice de bloqueio. A única coisa que muda é que o Ederson é mais exigido em casa, e ao ser mais exigido em casa, acaba também tendo maior nota em casa do que fora, tá? Ou seja, você bloqueia mais fora de casa, mas quando você sofre em casa, sofre mais vezes direto ao gol. Nesse cenário, o que a gente poderia entender dessas equipes? E aí eu vou para o gráfico que está aqui nessa parte de cima, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ir para o gráfico. Eu acho ele importante para a gente analisar os dois cenários, né, da equipe do Manchester City, tá? Então, estamos aqui, vou colocar o gráfico para vocês. Ok, agora sim o gráfico está na tela para vocês. A gente tem esse gráfico que nada mais é do que o comportamento que está aqui na sua lateral, tá? É a mesma coisa, são os mesmos números, mas visualmente fica mais claro a proximidade. Então, em azul você tem o Manchester City jogando como mandante, em laranja você tem o Manchester City jogando como visitante, tá? Então percebam como os gráficos se comportam de maneira muito parecida, muito parecida. Então, quando a gente fala de um perfil, de um modelo de jogo, de uma ideia de jogo, qualquer coisa do tipo, para uma equipe tão bem organizada como o Manchester City do Guardiola, isso fica claro nos números. E tá aí. Esse é o perfil. A gente vai ter um perfil que ele não é tão mutável assim jogando casa e fora. Tá? O que vai mudar jogando casa e fora? Vai mudar principalmente nas questões ofensivas. De finalização, tem um pouco menos de finalização, mas não é uma diferença tão grande. E a maior diferença vai estar relacionada diretamente à conversão de chute para gol. Essa conversão cai jogando fora de casa do Manchester City. Então, quando a gente falava, por exemplo, no vídeo da Champions, que para o City era importante o empate no primeiro jogo, mais do que buscar a vitória, era justamente porque, acredito eu, que a comissão técnica do City entenda a mesma coisa que a gente esteja vendo nos números. Que é, em casa, a minha equipe é muito melhor na taxa de conversão para gol, então fora de casa eu preciso sair com o resultado neutro, ou o mais neutro possível. Óbvio, se puder vencer, obviamente é bom vencer. Mas se eu puder sair com empate, não é nenhum desastre. E nesse caso a gente consegue ver que tanto na Premier quanto na Champions League, essas coisas acontecem com a equipe do City. Não é nenhum desastre resultados de empate ou algo do tipo. Agora para o City passa a ser porque o adversário é mais frágil, né, contra o Everton. Mas contra o Real Madrid, contra um Arsenal, contra um Liverpool, essas coisas passam, contra o próprio United, as coisas passam a jogar de uma maneira estratégica diferente. Uma estratégia de busca por empate ou busca por pontuação fora de casa e manutenção e garantia de resultados em casa. Então a gente está olhando para um cenário de fato muito estratégico, muito bem feito. Nesse confronto, a aposta é do City, tá? Mas é bom a gente entender como a gente consegue observar o jogo e ver a proximidade, e aí as falas que a gente tem de casa e fora parecem não fazer sentido no que a gente observa do controle do City em relação ao jogo, mas que na taxa de conversão e nos resultados a gente vai observar uma diferença muito grande entre as duas, entre os dois números, né, que vão estar aparecendo ali, e é claro, isso interfere na probabilidade. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessas reflexões. Gostou? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Futebol. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto. Valeu!